Oi, tudo bem? Aqui é o Milton Ferraz. Se você está ouvindo isso aqui é porque você gostou de alguma coisa e você está retornando. Bem, se você acompanhou nos últimos dias, a gente conseguiu criar um canal no YouTube e colocar lá todos os podcasts que você antes podia ouvir somente no Spotify e nos aplicativos de podcast agora também estão disponíveis no YouTube. Se vai ter videocast, isso eu não sei, não garanto, mas estamos aí, estamos aproveitando essa nova plataforma. Bem, hoje é um daqueles áudios que eu gravo somente lendo a Bíblia, sem edição, e somente lendo a Bíblia e refletindo sobre algumas coisas. E eu escolhi para o dia de hoje o texto de Isaías 32, que diz assim: Isaías 32, eu vou ler do 1 ao 8, diz assim: Atenção! Um rei reinará com justiça e príncipes governarão com retidão. Cada um servirá de abrigo contra o vento e de refúgio contra a tempestade. Servirá de ribeiros de águas em lugares secos e de sombra de uma grande rocha em terra sedenta. Os olhos do que vem não se fecharão, e os ouvidos do que ouvem escutarão. O coração dos imprudentes terá entendimento, e a língua dos gagos será pronta para falar com clareza. Nunca mais se chamarão o tolo de nobre, nem mais se dirá que o enganoso é generoso. Pois o tolo fala tolices, e o seu coração trama o mal. Ele comete impiedade e mente contra o Senhor. Deixará o faminto com fome e impede o sedento de beber. Também as artimanhas do frauduloso são más. Ele faz planos maldosos para destruir os humildes com palavras falsas. Mesmo quando o pobre pede o que é justo, mas o nobre planeja coisas nobres, ele permanecerá na sua nobreza. Eu li Isaías 32, do 1 a 8, na A21. Bem, toda vez que eu faço isso aqui, nunca é realmente cru. E geralmente é um texto que eu li, vi algum comentário, vi alguma coisa que me chamou um pouco a atenção e é sempre um assunto que às vezes eu quero falar sobre. Esse texto, ele é um texto curioso, porque primeiro ele revela uma duplicidade, uma coisa interessante do ministério profético. Como assim? Esse texto de Isaías, ele está num contexto de troca de reinado. Então, ele está no contexto de Ezequias assumir o trono. Então, é como se fosse um conselho para o rei e, ao mesmo tempo, ele está revelando uma característica de um desejo de um reinado justo, de um domínio de justiça. É como eu estava vendo alguns comentários, até o comentário de Calvino, onde esse reino pleno de justiça, de paz, sem, vamos dizer assim, sem injustiça mesmo. Aquilo que você faz, ela tem uma retribuição à altura do feito que você faz e não à altura daquilo que você pareceu. É uma justiça interna mais do que externa. Não é uma justiça de obras, mas é uma justiça de intenção. Porque ele vai dizer assim, que os fraudulosos que fazem coisas más, eles acabam destruindo os humildes e
existe uma relação aqui de intenção. Então, o nobre, ele vai permanecer nobre, e nobre aqui não é título. Nobre aqui não é título. Nobre aqui é nobreza, no sentido de pureza, no sentido de intenção. Não é nobreza por ser nobre pelo título de ser nobre, mas é ser nobre pela condição de nobreza. Ou seja, é de buscar a nobreza, de agir com nobreza. E aí esse nobre, ele vai permanecer com essa nobreza. Mas aí o tolo, ele que faz o mal e a impiedade, ele vai ter sua condenação, ele não vai ter espaço no reino. E aí existe aqui uma condição, né? Que o rei reinará com justiça e os seus príncipes governarão com retidão. Então, existe essa ideia de um rei justo e os príncipes que participam dessa justiça fazendo o certo. Os governantes, eles governam fazendo o certo. E cada um servirá de abrigo contra o vento e de refúgio contra a tempestade. Servirá de ribeiros de água em lugares secos e de sombra de uma grande rocha em terra sedenta. Ou seja, aqui a gente vê Isaías tendo essa mentalidade do Estado como algo de proteção. Só que olha, quando o Estado age justamente, de olhos dos que veem e não se fecharão, e os ouvidos dos que ouvem e escutarão. Olha que interessante. O Estado, ele serve de guarda, serve de proteção para as pessoas, quando age justamente, mas os olhos do que vem não se fecham, os ouvidos do que ouvem escutarão. Parece que está falando sobre as pessoas, né? Parece que o texto ele implica para as pessoas: os olhos do que veem não se fecharão, os ouvidos do que ouvem escutarão. Como que o povo fosse a testemunha da justiça, como se as pessoas testemunhassem isso. Nunca mais se chamará o tolo de nobre, nem mais se dirá que o enganoso é generoso. Ou seja, o rei justo vai tirar a injustiça. Qual é essa injustiça? A injustiça do tolo, que ele parece nobre, e dos gananciosos, que parecem generosos, enquanto na verdade eles querem acumular mais para si. É interessante, eu pulei o verso 4, mas olha que interessante o verso 4. O coração dos imprudentes terá entendimento, e a língua dos gagos estará pronta para falar com clareza. O coração dos imprudentes terá entendimento, e a língua dos gagos estará pronta para falar com clareza. Parece um estado de calamidade e deterioração em Israel, aonde as pessoas estão surdas, aonde as pessoas não estão vendo e aonde existe essa dificuldade de falar, essa dificuldade de denúncia. E o rei justo e os seus governantes, agindo com retidão, são capazes de restaurar isso. Não é curioso? E olha que coisa. E aí a parte da restauração da justiça, onde o tolo não será mais nobre e nem o ganancioso é generoso, mas haverá a justa retribuição, pois o tolo falará tolices e o seu coração trama o mal. Ele comete impiedade e mente contra o Senhor, deixa o faminto com fome e impede o sedento de beber. Também as artimanhas dos fraudulentos são más. Ele faz planos maldaciosos para destruir os humildes com palavras falsas, mesmo quando o pobre pede o que é justo. Mas o nobre planta coisas nobres e ele permanecerá na sua nobreza. É interessante ao ponto de que o conselho de Isaías, que está dizendo ao rei Ezequias, ele está dizendo assim: olha, rei, seja justo e tenha os seus governantes, seus governadores, seus ministros, que eles ajam com retidão, porque assim
você vai instaurar um estado de justiça e de retribuição, aonde você vai ter essa mudança, dessa libertação daqueles que não conseguem falar, daqueles que não estão vendo o quê? A corrupção e a maldade. Isso é o conselho de Isaías. Só que Ezequias não vai fazer isso, obviamente. E aí nós temos o duplo ponto aqui desse texto, que ele cabe ao reino messiânico, aonde existe a promessa da consumação, e dentro desse texto aqui, quem vai trazer a justiça plena, a retidão completa, a restauração, e vai abrir os olhos do que não vem, e os surdos escutarão, e os gagos vão falar com clareza, e você vai ter a troca dessa corrupção sendo o próprio Messias com seu reino. E aí nós temos Jesus cumprindo isso, curando as pessoas, trazendo essa retidão, mas também trazendo justiça. E aí estamos aguardando, assim como a terra aguarda ardentemente a restauração, nós estamos aguardando a vinda desse cumprimento final, porque o reino de Deus já está aqui, e essa retidão, essa justiça, ela tem que se manifestar dentro do reino de Deus, dentro da igreja. Olha aqui, olha quantas implicações a gente consegue tirar do texto de Isaías 32, só do verso 1 ao 8. Então, essa justiça, esse reinado perfeito, essa dominação, essa justiça que traz restauração que nós vemos aqui em Isaías 32, ela é atual. Olha o quanto ela é atual. Atualmente, eu estou falando por volta do dia... Hoje é dia 16 de setembro. Perto da época das eleições municipais, aonde num debate público, um candidato simplesmente pegou uma cadeira e atirou no outro candidato. Aonde nós temos claramente um cenário político de difamação, um cenário político de polarização, aonde nós estamos totalmente olhando para questões humanas nesses últimos dias, aonde nós temos igrejas apoiando os políticos, apoiando vereadores, e enquanto nós devemos nos perguntar como igreja, aqui fazendo uma dupla aplicação desse texto, quem seria esse rei justo? E se nós olharmos para os políticos brasileiros, e eu me atrevo a dizer do mundo inteiro, nenhum político seria justo a esse ponto. Nenhum político traria essa restauração. Até porque, a partir desta restauração, nós haveríamos as denúncias daquilo que foram os erros. E eu pergunto a você, qual político permitiria que houvesse a denúncia dos seus próprios erros e das suas próprias falsidades, das suas próprias mentiras? E isso é interessante, que é humanamente impossível. Nenhum governante no mundo faria isso. Então, eu fico com a segunda interpretação desse texto, aonde a profecia ela serve como um apontamento para o Messias. E eu acredito que o Messias é o rei justo, que trará a restauração, que trará a igualdade. E eu não posso me apegar a nenhum outro falso Messias, aonde eu tento aplicar aquilo que não cabe ao homem. Porque se eu for aplicar uma terceira aplicação desse texto, esse texto serve de condenação a partir que nenhum rei, nenhum governante, nenhum político chega ao pé de trazer justiça, chega ao pé de trazer libertação, chega ao pé de trazer igualdade e chega ao pé de conhecer e sondar o coração humano. A partir do ponto que ninguém bate esse ponto, nenhum deles serve.
Porque a condenação, ela vem mediante aquilo que o Senhor está trazendo. Então, seja na aplicação daquilo que você viu para o texto de Isaías e o contexto com Ezequias, seja para os dias atuais, seja para o contexto messiânico, nós não podemos estarmos presos à esperança de uma restauração humana de justiça, mas somente de uma restauração divina de justiça. Porque somente Deus não falha e é perfeito. Todos nós somos falhos e imperfeitos. O Senhor pode sim usar governantes e estabelecer reinos prósperos, e pode sim usar governantes para beneficiar a obra. Pode sim, Deus pode. E Deus pode levantar homens que sejam justos, mas mesmo em suas justiças, eles não vão ser completos, porque só serão completos mediante aquilo que Deus é capaz de transmitir ao ser humano. Então, o reino completo e perfeito do Senhor, ele é o reino messiânico, onde o reino do Messias está no mundo e está dominando. O reino de Deus está entre nós, mas breve virá o reino dos céus. E eis que agora nós estamos no aguardo da segunda vinda do Senhor, aonde Deus irá consumar esta obra que já é completa em Cristo Jesus. A obra da salvação já é completa em Cristo Jesus, mas vai trazer a restauração completa do mundo. E com isso, uma justiça que os homens de Israel não foram capazes de trazer, que os reis de Israel não foram capazes de trazer. Então, eu me pergunto, e aqui faço minha crítica, a qualquer lugar, a qualquer igreja, a qualquer lugar, e inclusive a você que esteja ouvindo isso, que você coloque o seu coração em qualquer esperança humana, de um governo justo que restaurará essa justiça. Eu digo para você, com toda clareza, esse governo não existe. Esse governo não é possível. Por que não é possível? Porque você não tem alguém perfeitamente justo no poder. Você não tem alguém perfeitamente justo no poder. Então, não se prenda o seu coração a esperanças de uma redenção humana, de uma transformação da sociedade humana, mas prenda seu coração na restauração completa do reino de Deus e daquilo que Jesus vai fazer com o mundo. A sua esperança tem que ser na volta de Cristo e não em quem vai ganhar a eleição para prefeito de São Paulo, para governador de São Paulo ou para presidente da República, mas sim aquilo que ele vai fazer. Não é aqui um posicionamento contra a política, dizendo que você não pode apoiar candidato X, dizendo que você não pode fazer campanha para candidato. Não, você é livre. Você faz aquilo que você acredita, mas não ponha o seu coração achando que mesmo o candidato X e candidato Y vão trazer um reino maravilhoso na terra, porque não vão. Esse reino só é possível e só vai ser completo com aquilo que for Jesus Cristo, o Messias, trazendo essa restauração completa. Enquanto não for, nunca, em hipótese alguma, esse reino será completo. Que Deus abençoe sua vida e te dê sabedoria para entender que não é contra a política. E esse episódio não é contra a política, nem contra você exercer o seu direito. Mas é você entender que mesmo que você apoie fulaninho, ou ciclaninho e fulaninho, nunca serão o Messias.